Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de aulas voltadas a prepará-los para o ENAD. O projeto Educação Física Rumo ao Sucesso chega ao seu quinto episódio e neste encontro conversaremos sobre o cálculo da nota final do ENAD. Eu vou apresentá-los as fórmulas que serão utilizadas para definir a média de vocês nesta avaliação. Então, sem mais delongas, vamos para a análise do conteúdo previsto pelo caderno de orientações do cálculo. Bom, a princípio nós resgatamos algo que já sabemos acerca da prova. Se você viu o nosso último vídeo, com certeza você já sabe que a prova do ENAD é constituída por duas principais linhas de questões. As questões concernentes à formação geral, ou FG, como vamos chamar de agora em diante. Vocês vão ver que essas duas letrinhas vão aparecer muito nas fórmulas que a gente vai aplicar hoje. E também a parte da prova que se destina a avaliar exclusivamente os componentes específicos da tua formação, nesse caso, educação física, que vamos utilizar a sigla CE para nos referirmos a. Então, toda vez que eu utilizar CE nas nossas fórmulas, nos nossos comentários, você sabe que refere-se aos componentes específicos da tua formação. E toda vez que eu falar em FG, você sabe que é referente à formação geral, ou seja, questões principalmente voltadas a contemplar todos os cursos que vão ser avaliados pelo ENAD, ok? Então, aquilo que é de domínio público, aquilo que é compartilhado por todos os cursos que serão avaliados, será contemplado pela formação geral, enquanto tudo aquilo que for específico do teu curso será contemplado pelos componentes específicos. Nós sabemos que a formação geral é constituída por 10 questões, sendo que dessas 10 questões, 8 são de múltipla escolha, ou seja, são questões objetivas, questões de assinalar, e 2 são discursivas, enquanto a avaliação que traz o conteúdo específico da tua área de formação será constituída por 30 questões, sendo que essas questões apresentarão uma divisão entre de múltipla escolha, questões objetivas e questões subjetivas, sendo 27 das 30 questões de múltipla escolha e 3 discursivas. Tranquilo até aí, né? Creio eu que vocês já estão de posse dessas informações, pois nós já conversamos sobre elas na aula anterior, nosso quarto encontro. E se você não viu esse vídeo, corre lá, assiste ele primeiro para que depois você chegue aqui já tendo uma noçãozinha do que a gente está falando. Combinado? Bom, de onde vêm as informações que serão trabalhadas a partir de agora? Vem da nota técnica de número 12, publicada no ano de 2017, e que se volta a explicar como se dá o cálculo da nota final do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o famoso ENAD. Então, a quem se interessa esse cálculo? A quem se interessa essa nota técnica? A Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Tá? O processo é de número 23.036.000863/2017-2018.
21. Essa nota técnica vai permitir que nós compreendamos o processo de composição da nota que será atribuída ao teu caderno de questões com base naquilo que você desenvolveu ao longo da avaliação. Então, vamos nos apropriar das informações, em seguida vamos aplicar essas informações e suas fórmulas em um contexto fictício, onde vamos obter o êxito de acertar tudo da melhor forma possível, né? Bom, as questões de formação geral. A partir das questões de formação geral, espera-se que os graduandos evidenciem a compreensão de temas que transcendem ao seu ambiente próprio de formação profissional específico e que sejam importantes para a realidade contemporânea. Então vejam, a ideia é que as questões da formação geral contemplem algo que está além da tua formação específica, algo que está além daquele âmbito que será teu enquanto profissional da educação física, tá certo? Então, a ideia é que vocês possam aplicar esse conteúdo, contextualizar o conteúdo da formação geral, de modo que possam ter propriedade para exercer a sua função, independente dela estar atrelada ou não a essas questões. Volta-se a português instrumental, compreensão e produção de texto, volta-se à ética, à cidadania, à moral, tá? Então, as questões profissionais que estão inerentes à tua formação, todavia que transcendam ela, beleza? A partir daí, percebemos o seguinte, que essa compreensão vincula-se a perspectivas críticas, integradoras e a construção de sínteses contextualizadas e avalia aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Então vamos lá. O que as questões da formação geral vão priorizar em caráter de atribuição de nota? Elas vão priorizar principalmente clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, o vocabulário adequado e a própria correção gramatical do texto. Então, além disso, o que temos como sendo base para a formação geral? A criticidade do profissional e a própria compreensão de situações problema, de modo que vocês possam integrar-se profissionalmente e realizar a contextualização que é necessária para que esses conhecimentos que são de fundamental importância possam estar ligados à tua atuação profissional, tá certo? Então, muito atentos às questões discursivas da formação geral. Elas são muito importantes porque elas deverão apresentar coerência, coesão, elas deverão apresentar um bom vocabulário. Então, não é interessante utilizar palavras que você não tenha domínio. Exemplo. Então, eu acho muito bonita a palavra tal e eu quero utilizá-la no meu texto. Você tem propriedade para utilizá-la? Você sabe realmente o que ela significa? Você realmente dispõe do significado dela a ponto de aplicá-la dentro da tua resposta? Se a resposta for sim, então faça uso do termo. Quanto melhor, mais culto for o seu vocabulário, melhor. Claro, todavia, evite utilizar
de palavras que você não tem a certeza da definição. Evite escrever palavras que você não tem certeza de como ela é escrita, tá certo? Eita, não lembro se é com SS, não lembro se é com C, não lembro se é com cedilha, não lembro se é com S. Então, evita escrever. Evita escrever essas palavras, por quê? Porque nós teremos como um dos critérios avaliativos a própria correção gramatical, a própria coerência, a própria coesão. Então, o vocabulário e todas essas especificidades que eu estou mencionando aqui serão levadas em consideração na hora de corrigir a tua questão discursiva, tá certo? Principalmente quando ela for referente à formação geral, tá certo? Então, atentos a isso. Faça uso de uma linguagem que você realmente tenha propriedade suficiente para tecer um texto legal que apresente as informações necessárias de modo objetivo, de modo claro e que você, através desse texto, consiga responder à situação problema elencada. Num próximo vídeo, nós conversaremos sobre a estrutura de uma questão discursiva para o ENAD. E eu tenho certeza que isso vai ficar bem mais fácil de compreender a partir dessa nossa abordagem. Agora, e as questões do componente específico? Como estarão formuladas as questões referentes à tua área de formação? Bom, a parte de componente específico, por sua vez, contempla a particularidade de cada área e de suas eventuais modalidades, tanto no domínio dos conhecimentos quanto nas habilidades esperadas para o perfil profissional, e investiga conteúdos do curso por meio da exploração de diferentes níveis de complexidade. Então, irão existir questões mais fáceis, irão existir questões de nível médio e existirão também questões mais difíceis. Essa diferença nos níveis de complexidade permitirão que você mesmo possa compreender como está o nível da tua apreensão de saberes ao longo do curso, tá certo? Então, o que é de fundamental importância será abordado? Sim, mas não quer dizer que, em alguns momentos, o contexto que foi apresentado não seja de um aprofundamento, tá certo? Então, talvez uma questão que tenha sido colocada na avaliação desse ano traga consigo uma complexidade mais elevada do que o fundamental. Então, talvez você tenha uma propriedade ali sobre aquele conteúdo, você realmente saiba ali de que se trata aquele contexto, você realmente tenha estudado, você tenha domínio, você se sinta preparado para atuar e na sua área e, consequentemente, colocar em prática aquele conteúdo. Entretanto, quando da leitura da questão, pelo nível, pela complexidade, talvez você não se sinta seguro em ofertar a resposta. Mas não pense assim que, eita, peguei uma questão difícil, então peguei uma questão, eu não consigo responder, então significa dizer que eu não aprendi esse conteúdo. Não pense assim. Pense que muito provavelmente aquela questão onde você teve uma maior dificuldade, provavelmente porque ela teve um nível, uma complexidade maior, certo? Então você teve sim a formação necessária para atuar como um profissional na área da educação física. Entretanto, em alguns contextos, em algumas situações, problemas apresentadas nas questões, né, na prova do ENAD, você será colocado à prova e uma maior, um maior domínio do conteúdo,
maior aprofundamento no que concerne ao conteúdo será necessário, talvez você não disponha naquele momento, tá certo? Mas não fique triste. O desafio é colocado para que nós possamos melhorar dia após dia, tá certo? Bom, então vamos para o cálculo da nota. Sabemos que a prova será constituída por formação geral e conhecimentos específicos. A nota final do estudante no ENAD é obtida pela média ponderada, na qual a parte da formação geral corresponde ao quê? 25%, e a parte de conhecimento específico por 75%. Então, eu tenho, com certeza, um maior peso para a formação geral. Entretanto, quando comparamos o quantitativo de questões, percebemos que o peso passa a ser coerente com o quantitativo. Né? Afinal de contas, são 10 questões de formação geral e 30 questões de conhecimento específico. Então, percebemos que a prova terá um total de 40 questões, sendo 10 delas, ou seja, 25%, correspondente à formação geral, e 30 delas, o que corresponde a 75% da prova, da formação específica, do conhecimento específico de cada área de formação. E aí percebemos que o componente de formação geral, FG, é assim constituído: 8 questões objetivas de múltipla escolha com um peso idêntico, perfazendo 100%. Assim, a nota bruta das questões objetivas de formação geral, a nota objetiva da formação geral, olha aí vamos dizer assim, a incógnita que nós vamos utilizar na fórmula. A nota NT objetiva OBJ hífen, travessão FG, formação geral. É a proporção de acertos dessas questões. Então, percebam o seguinte, que a formação geral, a nota da formação geral será dada exclusivamente pela porcentagem de acerto às questões que eu tenho na avaliação. Então, levando em consideração o quantitativo de questões objetivas que foram apresentadas no caderno, eu terei, consequentemente, uma porcentagem de 0 a 100 de acertos para definir a nota da formação geral no que corresponde às questões objetivas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, não endoida não, tá certo? Saiba apenas que das 10 questões de formação geral, 8 questões serão objetivas e irão compor uma nota. E 2 questões serão discursivas. Aí essas questões discursivas têm um cálculo próprio, e esse cálculo próprio gera um segundo, que é a média para o gênero discursivo. Então, 2 questões discursivas, D1 e D2, cuja correção leva em consideração o conteúdo, peso 80%, e os aspectos referentes à língua portuguesa, LP, com peso de 20%, distribuídos da seguinte maneira: aspectos ortográficos, 30%, aspectos textuais, 20%, e aspectos morfossintáticos e vocabulários, 50%. Assim, a nota da questão discursiva é assim calculada. Vamos lá. Olha a fórmula. Analisa bem essa fórmula, tá? NTFG D1. O que significa isso? NT significa nota. A nota FG, formação geral, D1, da primeira questão discursiva. A nota da primeira questão discursiva da prova de
formação geral vai ser igual a 0,20. O que é esse 0,20, Gabriel? É a nota, é o peso, né, de 20% referente à nota da primeira questão discursiva da formação básica no que se refere à língua portuguesa. Então, a escrita, a ortografia, a coerência, a coesão, a norma culta que for utilizada por você, o que, melhor dizendo, for efetivada por você na escrita da questão discursiva, vai permitir que haja a composição dessa nota aí, que irá ser multiplicada por 0,20 ou 0,2 e somada a outra nota. Então, quando você responder a questão discursiva, a nota dela será dada por dois aspectos: a língua portuguesa e o domínio do conteúdo trabalhado. Então, vou retornar aqui, ó. Perceba, o conteúdo é levado em consideração com 80% da nota e a língua portuguesa com 20%. Então, quando a gente analisa aqui o cálculo, a gente percebe o seguinte, que a nota da primeira questão discursiva da formação geral será dada pela soma dos 20% referente ao desempenho em língua portuguesa, que o estudante tenha respondendo a questão discursiva, e os 80% multiplicados pelo domínio do conteúdo. Então, se na tua resposta você mostrou propriedade, você mostrou domínio sobre o conteúdo, então você vai, consequentemente, ter uma nota que vai ser multiplicada pelo 0,80, que será referente aos 80% do peso dessa questão. Já na questão da gramática, da ortografia, você terá o peso de 20%. A soma dos resultados irá constituir a nota da primeira questão discursiva da formação geral. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem o que a fórmula significa. Daqui a pouco a gente aplica ela, tá? A nota das questões discursivas, ou seja, quando houver o cálculo da questão discursiva 1 e da questão discursiva 2, nós conseguiremos obter a média simples da formação geral no que diz respeito às questões discursivas. Então, olha essa fórmula aí. Nota da prova discursiva da formação geral vai ser igual à nota da primeira questão discursiva da formação geral somada à nota da segunda questão discursiva da formação geral sobre 2. Ó, eu vou até pegar aqui, ó, a canetinha. Então, ó, a nota das questões discursivas da formação geral será dada pela soma da nota da primeira questão discursiva da prova de formação geral com a nota da segunda questão discursiva da formação geral. O resultado dividido por 2. Aí você vai ter a nota das questões discursivas da prova. E a nota da formação geral, como um todo, Gabriel? Ela é a média ponderada das duas notas. As questões objetivas e subjetivas terão peso de 60% e 40%, respectivamente. Então, as questões que você assinalou, elas têm peso de 60%, enquanto as questões que você dissertou, as questões discursivas, terão um peso de 40%. Então, a tua nota na formação geral será igual à soma da nota objetiva da formação geral
multiplicada por 0,60 e a nota da prova discursiva da formação geral multiplicada pelo 0,40. Isso significa que a nota da prova objetiva será multiplicada por 0,60 para que eu possa ter 60% como sendo o que? O peso. E a nota da prova discursiva vai ser multiplicada por 0,40 para que eu possa obter o peso 40 para a questão discursiva. E a partir daí eu tenho a nota da formação geral. A nota da avaliação da formação específica, né, do componente específico, dos componentes específicos, que dizem respeito à tua formação, não vai ser muito diferente disso. Afinal de contas, o componente de conhecimentos específicos é constituído por 27 questões objetivas de múltipla escolha com peso idêntico. Assim, a nota das questões de conhecimentos específicos, aqui a nota da prova objetiva de conhecimentos específicos é a proporção de acertos dessas questões. 3 das questões são discursivas, nas quais 100% da nota refere-se ao conteúdo. A nota das questões discursivas e de conhecimentos específicos, que é a nota aqui, NT, das questões discursivas da prova de conhecimentos específicos, é a média simples das notas das 3 questões. Então, a nota das questões discursivas da prova de conhecimentos específicos vai ser dada pela soma das 3 questões discursivas e divididas por 3. Né? Bom, entendam o seguinte, é o mesmo mecanismo que eu utilizo para calcular a nota da prova discursiva referente aos conhecimentos gerais, a formação geral, será o cálculo que eu vou utilizar para a questão discursiva da prova objetiva. Então, eu terei o mesmo cálculo para as duas provas, para esse tipo de questão, que é a questão discursiva. A mesma coisa a objetiva, referente ao quantitativo de acertos obtidos. Vamos tentar entender melhor a partir da composição da nota a partir do cálculo. Veja, a nota TE, né, a nota de conhecimentos específicos, que será a NT-CE, porque a nota NT-CE de conhecimentos específicos é a média ponderada das duas, a objetiva e a discursiva, que nesse caso tem pesos de 85% e 15% respectivamente. Então, a nota da prova de conhecimentos específicos vai ser dada pela soma entre a nota da prova objetiva multiplicada pelo 0,85, que é o peso, e a nota da discursiva multiplicada por 0,15, que é o peso, 15%. Quando eu conseguir obter a nota do conhecimento específico e a nota da formação geral, nota do conhecimento específico, nota da formação geral, eu vou multiplicá-los respectivamente por 0,75, que é o 75%, e o 0,25, que é o 25%, dando a nota geral. Vamos ver como é que a gente aplica isso? Vamos dar um exemplo. Imagina que eu acabei de finalizar a minha questão discursiva e o meu corretor está analisando. Ele percebe o seguinte, que a nota da primeira questão discursiva da formação geral deverá ser igual à soma entre a nota que eu obtive na questão referente à língua portuguesa, aos deslizes que eu fui cometendo na língua portuguesa ao longo da tessitura do texto, e a nota do conhecimento que eu tinha naquela questão. Claro, cada nota dessa multiplicado pelo seu
peso. Então, ó, me referindo à língua portuguesa, para corrigir a primeira questão, acabei de responder a questão, entreguei para um professor de português. O professor de português leu a questão e primeiro ele avalia a língua portuguesa. Poxa, eu li, o texto tá legal, o estudante não cometeu nenhum deslize gramatical, nenhum deslize ortográfico, usou bem a vírgula, usou bem o ponto, ele redigiu bem o texto, tá muito bom. Então, eu vou dar a nota máxima, eu vou dar uns 100% aqui, 100% da nota. E aqui eu percebo que o estudante também precisa que eu pondere, eu enquanto corretor, pondere essa nota com base no peso, que o peso é de 20%. Então, vamos multiplicar a nota que eu der a ele por 20, certo? Mas quando eu analisei o conteúdo, né, se esse estudante, ao responder a questão, tinha domínio, tinha segurança sobre o que ele estava falando, ele apresentava propriedade mesmo no conteúdo, ó, CT. Quando eu avaliei o conteúdo da questão, eu percebi que realmente ele foi muito bem. E o peso desse muito bem é de 80%, é alto. Então, eu vou perceber o seguinte, que a nota da primeira questão discursiva da prova de formação geral vai ser igual a o peso, 0,20, multiplicado pelo desempenho dele na parte gramatical, ortográfica, na coerência, na coesão, na construção do texto referente à resposta. Então ele foi muito bem, eu vou dar 100 para ele, 100%. Repito o sinal de mais, né, o sinal da adição. Repito também o peso de 80% referente ao conhecimento técnico, né, o conhecimento específico do estudante. E quando eu analiso o conhecimento, eu vejo que ele saiu muito bem, então eu vou dar também os 100% a ele. Então, eu só substitui valores. Quando eu analisei o que correspondia à gramática, à ortografia, à coesão, à coerência, eu analisei que o estudante teve um bom desempenho, o desempenho dele foi de 100%. Quando eu avaliei os conteúdos, o conhecimento dele referente ao tema, eu também avaliei ele como 100%. Eu vou agora multiplicar o valor que eu atribuí a esses conhecimentos em língua portuguesa e do conteúdo propriamente dito, multiplicarei agora pelo peso, que no que diz respeito à língua portuguesa é 20%, e no que diz respeito ao conhecimento é 80%. Então vamos lá, como é que fica isso? A nota da primeira questão discursiva da formação geral será igual à nota da primeira questão da formação geral em língua portuguesa vezes o peso, que é 0,20. Então, 100 vezes 0,20 dá o quê? 20. Certo? Então, 100 vezes 0,20 dá 20. Vou aqui calcular a multiplicação. Gabriel, por que eu não somo agora direto? Porque eu primeiro faço as multiplicações, as divisões, posteriormente as adições e as subtrações. Tá certo? Eu tenho que obedecer aí essa hierarquia das operações, das 4 operações da matemática. E eu percebo aqui que a porcentagem da nota da primeira questão referente ao conteúdo foi 100%. Multiplicado pelo peso, que é de 80, 0,8 ou 0,80, eu vou obter esse resultado. Então veja, a nota na língua portuguesa, o aproveitamento foi de 100%, vezes o peso, 0,20, dá 20. A nota no que diz respeito ao conteúdo
100%. Vezes 0,8 ou 0,80, eu tenho como resultado 80. Agora eu repito o sinal de adição. Então, a nota da questão discursiva na prova de formação geral desse estudante será igual a 100. Eu acabo de calcular a nota da primeira questão. Veja que é um cálculo complexo, mas é um cálculo que se mostra coerente, porque eles não vão só analisar o texto, não vão analisar apenas se você acertou a escrita, a ortografia, a gramática. Ele vai analisar isso também, mas ele vai levar em consideração o conhecimento, o domínio que você tem do conteúdo ali ao responder aquela questão, tá certo? Não se preocupem, mais uma vez eu afirmo, vamos ter um vídeo que se destina a analisar a provável boa resposta para uma questão discursiva, não é nada. E quando eu tiver as duas notas, a da primeira questão dissertativa, ou discursiva, melhor dizendo, da prova de formação geral, e a segunda também. E aí, o que eu faço em seguida? Você vai tirar a média dos. Você vai somar a nota. Você vai somar a nota da primeira questão discursiva da formação geral com a nota da segunda questão discursiva da formação geral e o resultado dessa soma você irá dividir por 2. Vamos ver como é que isso fica. A nota da formação geral, no que diz respeito às questões discursivas, vai ser igual às duas notas que a gente acabou de ver, né? Que se ele tirar 100, se ele se sair muito bem, tirar 100, 100, então aqui a soma dos dois valores será dividido por 2, tá certo? Então o resultado, esse 100 aqui, ó, na verdade é essa nota aqui, que refere-se à primeira questão discursiva da prova de formação geral. Primeira questão de português da prova. Entenderam? Então, essa segunda refere-se à segunda questão. Então, eu somo a nota da primeira com a nota da segunda e divido tudo por 2. Vamos ver como é que fica isso. A nota da formação geral, no que diz respeito ao componente das questões discursivas, vai ser igual a 200 dividido por 2. A nota da formação geral, no que diz respeito às questões discursivas, vai ser igual a 100. Opa, então peraí. Eu acabo de calcular a nota das questões discursivas da prova de formação geral. Isso. E como é que eu vou calcular a média no final, Gabriel? Bom, você terá primeiro de identificar esse valor aqui, a nota da prova objetiva da formação geral. E como eu vou chegar nesse valor? Primeiro, vamos entender que a nota da formação geral vai ser igual à nota da formação geral no que diz respeito às questões objetivas, vezes o peso, que é 60%. Né? E imagine que eu tive pleno aproveitamento, eu consegui acertar todas as questões da prova objetiva. Gabriel, eu lembro que tu tinha mencionado que são 8 questões objetivas da prova de formação geral. Então, como funciona a atribuição dessa porcentagem aí para o cálculo? De acordo com essa tabela. Se você acertar as 8 questões objetivas, você tira 100%. 7, 87,5%. 6, 75%. E é assim, conforme a tabela nos mostra. E, consequentemente, se você não acertar nenhuma, então automaticamente ali é 0. O resultado dessa multiplicação será somado ao resultado de outra multiplicação, que é do peso 40, né, 40%,
com a nota da formação geral no que diz respeito às questões discursivas. Então, aqui, ó, eu tenho a nota da formação geral, eu tenho a nota da formação geral para as questões discursivas, certo? Os pesos serão 60% para a objetiva, 40% para a discursiva. Então, a nota da formação geral, a média da nota da formação geral, será a multiplicação do peso 0,6 ou 0,60%, a nota objetiva, que dará 60, se você tiver o máximo de aproveitamento, né? Somado a multiplicação dos 40% de peso referente às questões discursivas. Que aí, nesse caso, levando em consideração que o estudante acertou 100% da prova, 40%. A nota da formação geral passa a ser a soma entre esses dois valores. Né? Essas duas notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos, que dá 100. Eu estou lidando com a situação onde todos estão acertando todas as questões da melhor forma possível, tendo o melhor rendimento, certo? Para sempre dar 100. E aí vocês entenderem melhor como é a construção dessa nota. Então a gente fechou a prova a prova geral, né? Já sabe como é que vai ser dada a nota da formação geral. Agora vamos ver como é que se dá do componente específico, tá? Percebam que as fórmulas já alteram. Para calcular a nota da questão discursiva referente ao conteúdo específico, eu vou usar a mesma fórmula que eu usei anteriormente, entretanto mudando apenas utilizando os mesmos critérios, contudo agora estou analisando apenas as questões do componente específico. Então, eu vou multiplicar por 0,20, que é o peso, 20%, a nota que eu atribuí à resposta que foi dada, conforme a concordância com a língua portuguesa. Então, ó, de acordo com a concordância com a língua portuguesa, eu tenho a multiplicação desta nota com os 20%, que é o peso. E referente ao conteúdo, ao domínio do conteúdo, eu determino um valor que vai ser multiplicado por 0,8, 80%, que é o peso, para a definição da nota da primeira questão discursiva referente ao conhecimento específico. São as questões discursivas, as questões abertas, que vão estar contemplando a tua área de formação, a educação física. Então, essa nota da primeira questão discursiva do componente específico vai ser igual à multiplicação dos 20% do peso referente à nota que foi atribuída à primeira questão discursiva do componente específico referente à língua portuguesa. Gramática, ortografia, coesão, coerência e domínio da norma culta. Esse resultado será somado com o resultado da multiplicação dos 80% de peso dados ao conhecimento que o indivíduo terá referente ao conteúdo específico da primeira questão discursiva e, consequentemente, essa soma vai permitir que eu defina a nota geral dessa questão, da discursiva 1. Então, a nota do conhecimento específico da discursiva 1 será igual à multiplicação aqui, ó, dos 20% de peso da nota referente à língua portuguesa, que vai dar 20, levando em consideração que o estudante acertou o máximo, né, que ele não cometeu nenhum deslize de ortografia, gramática, coesão, coerência e norma culta. E a multiplicação
do conhecimento que o indivíduo vai ter sobre as questões do componente específico e, consequentemente, levando em consideração que ele tem um domínio pleno daquele conteúdo, ele vai ter essa nota dada mediante a multiplicação com o peso, que é 0,80, o 0,8, 80%, que dá 80. Eu vou somar essas duas notas e, consequentemente, eu vou conseguir definir a nota da discursiva 1 referente ao conteúdo ou ao componente específico. A soma 100. Lembrando que eu estou lidando com os valores mais altos, eu estou lidando com o pleno, a plena e efetiva resposta no que diz respeito aos critérios de língua portuguesa e de conhecimento, para que fique mais fácil de vocês compreenderem como é feito o cálculo. Então, eu tenho aí a nota da discursiva. Entretanto, a prova de formação geral tinha só duas questões discursivas. Aqui eu tenho 3. Então, antes a média era calculada dividindo por 2. Aqui eu somo as 3 notas e divido por 3. Então, a nota do componente específico, no que diz respeito apenas às questões dissertativas, eu tenho aqui como cálculo a nota atribuída à primeira questão do componente específico, mais a nota da segunda questão do componente específico, mais a nota da terceira questão do componente específico, tudo isso sobre 3. Então, vamos lá. A nota das questões dissertativas do componente específico será igual a 100, que é a nota da primeira, mais 100, que é a nota da segunda, mais 100, que é a nota da terceira, tudo isso sobre 3, porque são 3 notas somadas. Logo, eu tenho que dividir também por 3 para tirar a média. Então, a nota das questões dissertativas referentes ao conteúdo específico vai ser igual a 300 sobre 3. Logo, essa nota será igual a 100. Agora que eu tenho a nota dissertativa, eu vou usar o mesmo critério estabelecido na outra situação para definir a nota objetiva. Então, aqui eu tenho a nota da prova de conhecimentos específicos, que será dada pelo peso multiplicado pela nota das questões objetivas da prova de conhecimentos específicos, somada ao peso multiplicado pela nota das questões dissertativas do componente específico. O peso das questões objetivas é 0,85, no caso dessa nota de conhecimentos específicos, que diz respeito à tua área de formação, e o peso para as questões discursivas será de 0,15. A nota da dissertativa a gente acabou de definir, né? A gente já viu como é que se faz para defini-la, e a da objetiva funciona semelhante àquela que a gente viu anteriormente. Então, quando eu for calcular, eu vou levar em consideração agora que são 27 questões. Então, o meu 27, se eu acertar as 27 específicas, então automaticamente eu tenho 100%. Certo? Então, ó, a nota do conhecimento específico vai ser igual ao peso multiplicado pela nota objetiva. Do mesmo jeito que foi a outra, tá vendo? Entretanto, na outra eu tinha como referencial o topo. O 100 era 8 questões. Agora eu tenho como 100 os 27%. Então, aqui, ó, no lugar desse 8, entra 27%. 27 questões, que digo. 27 questões, que dá um 100%. Então, se eu acertar as 27 questões do componente específico, eu passo a ter 100%. Se eu acertar metade, né, eu passo a ter 50%. Entretanto, é difícil você acertar metade numa prova de 27 questões. É impossível você acertar metade. Então, percebam que a gente vai tendo um aumento na nota conforme o quantitativo de questões certas que forem assinaladas. Então, quanto mais questões certas, maior será a nota da prova objetiva.
Quanto menor for a quantidade de acertos, menor será a nota objetiva. E aí eu percebo que no êxito, né, da marcação, o estudante conseguiu acertar as 27 e aí, consequentemente, obteve os 100%. E tudo isso eu vou somar ao peso 15 da nota das questões dissertativas, né, das questões discursivas, melhor dizendo. Então, a nota do componente específico vai ser dada pela multiplicação dos 85% da nota objetiva, dando 85 aqui, levando em consideração que o estudante acertou o máximo, somando aqui, ó, com esse valor, que é os 15% da nota discursiva, que aqui será 15. Somando os valores, eu tenho a nota do conhecimento específico como sendo 100. Uma vez que eu tenho a nota do conhecimento específico e a nota da formação geral, então eu aplico a última fórmula. A nota geral do estudante será dada pelo peso 0,25 da nota referente à formação geral, somando esses valores à nota da formação do conhecimento específico multiplicado pelo peso 0,75. Então, ó, a nota geral será dada pela multiplicação do peso 0,25, 25%, a nota da formação geral, que aqui eu estou estabelecendo que vai ser 100. Somando isso ao resultado do peso 0,75%, multiplicado pela nota do conhecimento específico, que é 100, considerando que houve acerto de tudo. Diante da fórmula, eu sei que a nota geral será a multiplicação primeira somada à multiplicação segunda. Então, 0,25 vezes 100, 25. 0,75 vezes 100, 75. Eu somo as duas notas e obtenho a nota geral, que será 100. Isso aqui a gente está levando em consideração que o estudante acertou tudo, conseguiu desenvolver tudo sem nenhum erro, sem quaisquer que sejam os deslizes referentes à ortografia, à gramática, a domínio da linguagem culta, enfim. E também não marcou nada errado, conseguiu acertar todas as questões. Foi um resultado maravilhoso. Foi literalmente a nota 10. Literalmente o 100%. Então, esse é o cálculo da nota final do ENAD. Eu sei que são várias formas, eu sei que foi bastante coisa. Inclusive, tenho ciência de que está bem denso esse vídeo. Eu acho que já passou dos 50 minutos, está quase uma hora esse vídeo. Mas é um vídeo legal para que você entenda como é o passo a passo da construção. Então, e leve em consideração cada critério que vai ser adotado pelos avaliadores para verificar a tua aprendizagem ao longo da tua formação. No próximo vídeo, vamos conversar mais especificamente sobre as questões discursivas e como estruturar a nossa resposta para esse tipo de questão. E aí, consequentemente, vocês vão conseguir verificar que esse tipo de questão tem um macetezinho para a gente responder mais seguro, mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.